amadas que nos acompanham aqui no Grupo São Jerônimo. Uma feliz Páscoa. Cristo ressuscitou. Verdadeiramente Ele ressuscitou. Aleluia. Nós celebramos hoje, quarta-feira da oitava da Páscoa. Tempo de nos alegrarmos com o ressuscitado. Se no tempo quaresmal os textos bíblicos nos exortavam à conversão, à mudança de vida, os textos do tempo pascal nos colocam na alegria do encontro com o ressuscitado. Esse encontro que nos transforma, que gera vida em nós. E, em especial, nesta semana da oitava da Páscoa, nós seguimos a leitura dos Atos dos Apóstolos, e assim será durante muito tempo do tempo pascal. E temos nessa semana as narrativas do Evangelho de encontros do ressuscitado com pessoas. E no texto de hoje, temos na primeira leitura o episódio de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículos 1 a 10, no qual nós nos deteremos mais. E na narrativa do Evangelho, o episódio dos discípulos de Emaús, de Lucas, capítulo 24, versículos 13 a 35. O livro dos Atos dos Apóstolos, que nós acompanharemos durante muito tempo, nesse tempo pascal, é uma continuidade da obra do Evangelho de Lucas. Nós percebemos, pelo início de ambos os escritos, que lá, no Evangelho de Lucas, ele se dirige a um Teófilo e apresenta a respeito de Jesus Cristo. E nos Atos dos Apóstolos, ele destina ao mesmo Teófilo e narra como os discípulos continuaram a missão de Jesus. Ora, não só apenas por esse detalhe textual, mas também pelo estilo, pela narrativa, pelo vocabulário, pelas temáticas, os Atos dos Apóstolos continuam a narrativa do Evangelho de Lucas. E temos no início dos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, que diz o seguinte: recebereis o poder do Espírito Santo, que virá sobre vós para serdes minhas testemunhas, em Jerusalém, por toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Este versículo, que fala o percurso dos discípulos na narrativa dos Atos dos Apóstolos, serve também de organização da narrativa literária do livro dos Atos dos Apóstolos. A primeira parte dos Atos dos Apóstolos, os versículos 1, dos capítulos 1 a 12, a narrativa se concentra em Jerusalém, dos capítulos 1 a 5, e dos capítulos 6 em seguinte, sai de Jerusalém e vai se espalhando pela Judéia, Samaria e adjacências, ou seja, a mensagem do Evangelho que não fica contida apenas em um espaço, mas se espalha para todos os povos. Os capítulos 13 a 15 dos Atos dos Apóstolos é o encontro dos discípulos em Jerusalém, e a partir dos capítulos 16 até o final dos Atos dos Apóstolos, o livro dos Atos se dedica mais a Paulo e seus companheiros, Paulo e Barnabé, Paulo e Silas, Paulo e Timóteo, e vai narrando vários eventos desses discípulos até chegar em Roma, chamado assim os confins da terra. E o episódio da primeira leitura de hoje narra uma cura de um coxo no templo pelos discípulos. Os versículos 1 e 2 apresentam a situação inicial, ou seja, Pedro e João sobem ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Lá está um homem aleijado de nascença, coxo de nascença, e esse homem ficava no templo pedindo esmola. E esse homem vê os discípulos e grita para os discípulos e pede para os discípulos. Os discípulos não têm esmola para dar, mas tanto o homem age vendo os discípulos e pedindo esmola, quanto os discípulos reagem olhando para ele, convidando para que esse homem olhe melhor. E então os discípulos dizem: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda.
Isto é, os discípulos agem à maneira de Jesus, agem movido pelo Espírito de Jesus, agem fazendo acontecer o Evangelho, a Boa Nova, da mesma forma como Jesus assim fazia e agia, e acontecia o Evangelho de Deus para as pessoas, sobretudo para os mais sofredores, os mais necessitados. Essa ação central entre os discípulos de Jesus, Pedro e João, e este aleijado que é curado, que se levanta, que se põe a andar, ele sai junto com Pedro e João, saltando, andando, louvando a Deus. E no final se apresenta a consequência daquele ato dos discípulos de Jesus. Diz assim os versículos 9 e 10, que as pessoas ficaram cheias de assombro e admiração pelo que lhe acontecera. Ou seja, aquele gesto dos discípulos, movido pelo Espírito Santo, movido pelo Espírito de Jesus, este gesto, à semelhança dos gestos de Jesus, causa nas pessoas que ali estão presentes um espanto, uma assombração, uma admiração. Ou seja, as pessoas reconhecem ali uma ação divina. E eu gostaria de fazer um destaque que conecta esse texto da primeira leitura com o Evangelho, com o episódio dos discípulos de Emaús. No versículo 6, os discípulos dizem para o coxo: levanta-te e anda. Esse mesmo verbo, levantar, ergueiro, é citado em Lucas 24, 34, quando os discípulos dizem: verdadeiramente ele ressuscitou, ele levantou. A ação dos discípulos de levantar é também como a ação de Deus em Jesus, que levantou, ergueu Jesus dentre os mortos. E o nosso encontro com o Senhor ressuscitado na liturgia também nos ergue, também nos levanta, também nos põe a caminho para vivermos como ressuscitados e ressuscitantes no meio no qual nós nos encontramos. Que assim vivamos essa palavra de Deus que nós ouvimos e meditamos, que ela se torne também em nossas vidas ação. Que assim seja.